que o pai fosse bandido. Essa é uma realidade. Eu fui lá no dia seguinte. No Complexo da Penha. Sabe o que eu escutei de um irmão, de um cara que tava lá tombado? Porra, pai, eu nunca fui bandido, mas agora vou só pra vingar a vida do meu irmão. Isso é real. De quem vive na pele, que teus dados não vão te dar, Renato. Então, é sobre eficiência que a gente está colocando aqui. Esses teus... O que você falou da outra vez, deixa eu só terminar aqui. Todas essas suas propostas são propostas de pirotecnia, pura pirotecnia, pura sandice, comparando com El Salvador, porque você foi lá e conversou com o Bukele, aí você quer fazer esse comercial para virar deputado estadual, coisa e tal, blá, 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 blá. Mas não, olha só, você que gosta do MBL, deixa eu te falar uma coisa real, para você pensar. É impraticável, é mais caro e é ineficaz toda essa baboseira que o MBL e o Partido Missão estão tentando emplacar em relação à segurança pública. Só que dá voto porque faz a gente pensar com o fígado achando que isso vai resolver. Vamos lá. 3 minutos. Cara, eu fiquei escutando aqui atentamente o Leonel. Ele falou, você quer saber a minha proposta? E aí ele falou, vamos educar, paz mundial. Eu perguntei pra ele se estuprador tem que sofrer pena de morte ou prisão perpétua, que é o que eu defendo pra esse tipo de vagabundo. Aí ele falou, não, eu quero que não tenha estuprador. Ah, tá bom, mano. Eu também não quero que tenha crime, eu quero que... Meu, a gente vive no Alice no País das Maravilhas, mas a gente não vive. A gente vive no Brasil que tá dominado 25% pra mais do nosso território, 25% pra mais do nosso território pelas facções criminosas, cara. Então, desculpa, quem tá fazendo pirotecnia aqui é você que tá com esse papinho de paz mundial, de vamos educar. Eu tô falando de um país que era o mais perigoso do mundo e se tornou o mais seguro das Américas, brother. Não tô com... o crime não pode existir. Aí depois ele vem pra um papo de castas... Eu confesso aqui que eu tô tentando entender aqui onde é que ele foi muito longe nisso, né, cara? A gente se aprofunda, a gente gosta de resolver na raiz. Não, cara, é que você inventou um papinho que você foi bem longe, cara. O que a gente tá defendendo aqui é o seguinte, cidadão... tenta resolver o problema social na raiz. Cidadão de um lado é faccionado, de outro, faccionado é quem tá intoxicado com a violência. Eu quero resolver o problema. Matar. Não tenho pena de vagabundo. Quero que vagabundo ou seja preso ou seja morto. Tá? Aí depois você falou que o Bukele fechou o STF. Isso daí é fake news, tá, pessoal? Só pra esclarecer quem tá nos assistindo, o vereador Leonel fez uma fake news aqui. O Bukele não fechou a Suprema Corte. Sabe o que ele fez? Ele impeachmentou ministro corrupto, que é o que eu acho que deveria ocorrer no Brasil. Né? Você dá risada, né? Mas tem ministro aqui na Suprema Corte recebendo com contrato, né? Com a esposa de 129... história da humanidade deu essa mesma desculpa. Deixa eu falar, Leonel. Eu te ouvi aqui, um monte de baboseira que você falou. Deixa eu terminar. Tem aqui no Brasil o ministro do STF com a esposa recebendo 129 milhões de um ladrão, de um vagabundo, do Daniel Vorcaro. Né? E eu defendo pra esses caras impeachment, que foi o que o Bukele fez, impeachmentou ministro corrupto, é o que eu defendo aqui no Brasil. Aí falou que lá tem inimigo político torturado. Eu quero que o Leonel me diga aponte fala, esse cara aqui é um adversário político, ele está sendo torturado em El Salvador. Deixa eu responder. Eu quero que você me fale quem que é essa pessoa. Você tem um nome aí? O quê? Você não tá ouvindo, né? Tem que ouvir aqui no debate, preocupado com os cortes dele ali, ó. Eu tô Vê se deu corte, não deu. Quem Volta aqui, Leonel, ó. Não adianta, filhão, deixa eu te explicar. Deixa eu te Fala explicar. Deixa eu me preocupar com o que eu quiser, tu se preocupa com o que você quiser. Fala o nome de um torturado em El Salvador. A prisão do ex-assessor de Bukele denuncia sinais de tortura em seu corpo. Vai buscar agora. Busca isso agora. A prisão... Eu não sei. Não sabe. Na sua réplica você fala. Você não sabe que você não sabe. Eu não sei pronunciar. Mas tá aqui. El Salvador com o Renato. Você não sabe. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Depois você me falou. Busca agora aí no Google. Busca aí agora no Google. Então vocês acham que ninguém foi torturado? Deixa eu terminar. Então ninguém foi torturado então em El Salvador. Ninguém. Cara, verdade, vocês sabem que eles estão torturados. Inclusive o Arthur defende essa porra. Me dá um tempo aqui que ele me cortou pra caramba. Existe falha em todo o sistema. Existe falha na Suíça. No sistema da Suíça, você acha que não existe de El Salvador? Então não vai nessa linha. É óbvio que existe. Não, então não vai nessa linha. As pessoas são imperfeitas. Os sistemas são imperfeitos. Tá falando bobagem. Então falando bobagem. Você tá caindo em discurso de organização internacional que recebe dinheiro de fora. Então agora o negacionista sou eu ainda. Ai, meu Deus do céu. Deixa ele concluir. Leonel, deixa eu concluir. O Leonel disse aqui que os 3 policiais mortos na mega operação, eles foram vítimas do Comando Vermelho? Do PCC? Não.
foi da necropolítica. Pelo amor de Deus, irmão, dê nome aos bois. Você não consegue olhar pra câmera Cláudio e falar, Castro. Comando Vermelho tem que ser preso, ou Rodrigo morto, Bacelar. vagabundo tem que... E o Rodrigo vereador do PSD, Bacelar. que é da base aliada, que foi preso agora recentemente porque tinha aliança Cara, eu não com vou o Comando perder, Vermelho. eu não vou perder Ele é meu da base tempo aliada do falando partido que você defende, desse irmão. vereador, porque eu não quero perder meu tempo aqui no debate falando desse vereador, mas você acabou de fazer uma acusação Posso fazer? totalmente leviana. Não, é Só acusação, que eu não ele foi vou preso perder. por isso. Ele foi preso. Conclui, Eu não pra vou concluir, debater concluir. porque o cara nem Você é do meu falou- partido, você não tô falou aqui que pra gastou ser advogado de 5 milhões de de vereador do vagabundo. PSD. De vagabundo. Você falou que gastou 5 milhões de reais pra matar 100 vagabundos? Eu acho que tá valendo a pena ainda a mega operação. 5 milhões de reais você contrata quantos assistentes sociais, quantos promotor de Calma. cultura Se o pra problema do disputar o Brasil moleque fosse lá na assistência base. social, tem cidade que É tem... porque tu quer ganhar like, eu quero resolver de verdade, cara. Eu fui pra Itaubal do Piririm, lá no Amapá, sabe lá quantas pessoas recebem Bolsa Família? 93%, Que tem a irmão. ver Bolsa Família O com o que a gente problema tá não é falando? gasto em Acabamos assistência de social, falar, o problema velho. é crime organizado. Puta merda. O que tem a ver? O Não, problema é crime organizado. Misturou- É eles que estão dominando o calma aí, território vai. brasileiro. Passa pra cá, 3 assistência minutos. social, misturou Deixa eu- Bolsa posso- Família com Pode começar, ô, Rafael. um Vamos lá. projeto cultural social, O Rio de Janeiro misturou matou Bolsa 6 Família mil, com isso. 6 mil Puta pessoas. 3 merda. minutos, 3 minutos. No meu estado matou 6 mil. Os policiais mataram 6 mil pessoas e não resolveu o problema, tá? Vocês estão falando de 100? Lá matou 6 mil pessoas. Quantas Não dessas resolveu 6 o mil problema. estavam desarmadas? Então, matou 100 pessoas e não, Quantas e não dessas resolveu o 6 problema. mil estavam Mas resolveu o desarmadas? problema do crime? Quantas das Acabou 6 com o mil crime lá, pessoas ô, Leonel? Acabou. Claro que estavam não, desarmadas? claro que não, Então, eles querem peraí, ganhar like, você tá colocando uma dicotomia aqui. Esse Se que a é o polícia problema. matou 6 mil pessoas e não resolveu o problema do crime, logo a polícia não pode matar ninguém. Então, fala isso pra um policial, Não. na hora que ele for abordar um vagabundo, e o vagabundo apontar o fuzil pra ele. Você fala, cara, não mata ele porque você não vai resolver o problema do crime. É isso, O irmão. Leonel vai aparecer lá falando que agora dá... É, não, e aí vai aparecer o Leonel e falar, pessoal, mais dinheiro pra ciência social, por favor. Arthur, Cara, isso aqui tá caricato, cara. Arthur, eu vou responder o que eu falei anteriormente. Eu não sou contra operações policiais, eu não sou contra isso. O problema é focar nisso. Porque o problema é estrutural. Você está focando na folha da árvore, você está esquecendo da raiz. Agora eu te pergunto, quantas contas do Comando Vermelho foram bloqueadas? Fala pra mim. Não sei. Nenhuma. Quantos matutos foram presos? Nenhum. O problema é esse, porque isso é mídia, cara. Você mata 100 pessoas cara. dentro de uma A operação contra o Comando Você Vermelho foi você traz terror pra aquela região. do PCC aqui na Faria Lima. Carbono oculto. Carbono oculto. Sim. A Carbono oculto não trocou um tiro com ninguém. Por quê? Pegou quem? Por quê? Mas Porque por quê? pegou as Porque era pessoas que não estavam com Mas armas. qual era o... Então, o que eu tô falando Exatamente, é o são seguinte, crimes irmão, não existe uma diferentes. Exatamente, exatamente. São Não crimes existe uma diferentes. dicotomia. Matou, não resolveu. Exatamente, são crimes diferentes. Ou Só não que é isso. focar nisso... Não matou, resolveu. Não é assim. Arthur, a esquerda não é contra isso, cara. Inclusive, qual o governo que mais fez presídio? A esquerda, cara. Qual foi o governo que colocou dinheiro nas UPPs no Rio de Janeiro? Foi o governo de esquerda, cara. Só que o problema é que não mata o problema. A gente quer resolver o problema do Só que Brasil. ele não gosta de ser profundo. mas rapidinho, não, ele eu não quer era só nem esse ganhar assunto que eu like. queria falar. Continue. Mas não era nesse assunto que eu queria falar. Um assunto que eu queria falar é o seguinte: primeiro que pequenos furtos, tá? É de 1 a 4 anos, isso não dá cadeia. Né? Exatamente, o cara fica solto. O cara fica solto. Você falou sobre pena justa, eu não sou obrigado a também saber de tudo que eu não sou. Não, mas é por isso que eu falei, sem lacração. Eu não falei sou, pra eu não, você. eu não tenho o dedo ligado na É, só pra você internet, saber. entendeu? Eu Pra eu falei saber de disso tudo. porque eu Entendeu? também fui pego de surpresa. Mas com a eu minha pergunta, pesquisei eu soltei essa isso, daqui. mas eu pesquisei aqui bem rápido sobre esse programa Pena Justa e realmente você tá certo. Agora, o Pena Justa, ele não é exatamente dessa forma que você colocou. O Pena Justa, ele Mas tá... não visa isso, cara. Não. Eu não falei que é exatamente Ele isso. não Ó, visa o PL isso. tem uma linha que Ó, muda isso. olha Não, só, ele visa olha só. justamente O que a gente tá falando aqui exatamente desde o início do assunto, que a esquerda defende? A segurança não começa no camburão, ela começa na educação. Sabe uma das medidas do Pena Justa? É pegar esses pequeno furto, que praticam pequeno furto, em vez de botar esse cara detido, é você aplicar medidas socioeducativas para colocar ele para trabalhar dentro de uma comunidade. Exatamente. encarcerar. O que eu falei, cara, então, é exatamente mas você é contra o que isso? eu falei. Mas você é contra isso? Lógico que eu sou contra isso, Agora eu te cara. pergunto, mas se botar ele dentro de um presídio, ele vai sair de lá melhor ou pior? Então, pera, então calma. Eu Porque entendi a questão onde você de chegou. tempo ele vai estar solto. Então, vamos lá. Primeiro lugar, nós temos uma discordância aqui. Só que essa discordância não parte de uma informação falsa que eu tô trazendo. A informação que eu trouxe é verdadeira. A partir disso, nós vamos abrir uma discordância. E tudo bem. Sim. Então vamos lá. Por isso que eu falei sem lacração, cara. Sim. Não tente. Porque eu soltei pra você a informação numa boa. Aí Sim. você falou, não é isso. E falou que é exatamente o que eu falei. Sim. Então, o que eu tô falando é, aí eu tenho uma opinião, eu vou professar minha opinião. Eu sou contra isso. Porque, sim, cara, a certeza da impunidade faz com que o cara cometa pequenos furtos Sim. e ele seja usado, seja aliciado justamente por outras pessoas maiores que vão usar, inclusive, esse Sim, pequeno furto pra exatamente. fortalecer Você a facção. bota um jovem de 18 anos
que ele praticou um roubo na região dele, roubou um celular de alguém. Ele tá errado, tem que ser preso, tem que ser punido, ninguém é Também contra isso. Só que o problema é quando você pega esse garoto e bota ele dentro de um bangu, dentro de um presídio penitenciário, esse garoto ele não sai de lá só com aquele pensamento que ele tinha, ele sai pior. Ele agora sai ele agora sai eles falaram faccionado. De uma pesquisa aí, ô Rafa. Eles falaram da pesquisa que faz, Eu queria só mais 10 segundos rapidinho, só pra concluir. Só mais 10 segundos. E o Pena Justa, ele também não visa só isso. O Pena Justa, ele cria também, ele aumenta também o monitoramento de pessoas que utilizam tornozeleira. Tudo bem, cara. Ele também não, mas o Pena Justa eu sou contra a tornozeleira por si só. Entendeu? Mas tudo bem. Por que eu não foquei nisso? Deixa ele concluir. Tudo bem. É porque você falou Pena Justa, você só falou de um tópico, você esqueceu de todos. Mas, e olha que eu pesquisei isso aqui, cara, é o tópico problemático. minuto. Se eu trouxer aqui 10 coisas boas e tiver uma que é ruim, a assessoria tem que melhorar aí. 1 minuto, cara. 1 minuto já desmontou o que você tá falando. Trabalho de merda que eu não fiz. Rapidinho. Outra coisa, existe também um número de pessoas que estão presas além do tempo. O Pena Justa Por quê? é pra aplicar isso. Por quê? Porque a justiça é lenta demais, cara e lenta demais. E você é a favor que ela seja mais rápido? Óbvio que sim. E o Pena Justa é o quê? Óbvio que sim. Não. Tá visando isso, o Pena cara. Justa não é. Não, você tá errado. Você tá errado. 1 minuto de pesquisa da justiça. Está errado. 1 minuto de pesquisa que eu tive. A tendência é você começar a cometer injustiças. Desculpa, o que você falou? Porque se você investe em justiça, você tem mais o quê? Justiça? Então, peraí. Se você desinveste em justiça, vamos ver se tua assessoria você tá tem boa. injustiça. Quanto a gente investe em justiça? Algo em torno de federal ou estadual? O que você quiser, escolhe. Federal ou estadual, algo em torno aí de 60 bilhões? Não, algo em torno por aí. Cara. O mundo dos 4 trilhões todos, pelo menos da justiça geral aí, tu vai ter todo, mano. Deixa eu te dar informação rápida, tá errado. Eu vou te falar o número. O número é o seguinte, irmão. O mundo inteiro gasta 0,5% do PIB em justiça. Nós gastamos 1,6%. Nós gastamos mais de 3 vezes mais e nossa justiça é a mais lenta do mundo. Perdendo por mais de o dobro de prazo da mais lenta do mundo, que é da Itália. Da segunda mais lenta. Mas você tá Gostou? Avisa a tua assessoria, ó. O trabalho bem feito é assim que faz. E eu nem tenho assessoria, porque eu nem sou vereador nem deputado. Eu fiz sozinho. Cara, isso muda em quê? Todos os argumentos. Mas esses dados é comparado com... Não debocha não, vamos falar aqui. Arthur, isso muda em quê? O que isso muda? Você que trouxe o argumento, irmão. Então pronto, o que isso muda o meu argumento? O seu argumento diz o seguinte, o meu argumento... o meu argumento é desinvestir em injustiça, você vai causar mais injustiça, logo você vai encarcerar mais gente inocente, você vai demorar mais para investir, para condenar. Eu vou fazer uma coisa nova. Você vai demorar mais. Isso é uma coisa óbvia. Um minuto. Você vai negar que 2 mais 2 é 4 Não, eu vou fazer uma coisa que nunca foi feita em debates. Eu vou explicar o argumento do meu debatedor para ele próprio. O seu argumento foi... Conversa fiada. O seu argumento... Deixa eu falar. O seu argumento foi... fiada, Arthur. O seu argumento foi... Se a gente desinvestir em justiça, nós vamos ter mais injustiça. Se entende disso que nós investimos pouco ou que nós precisamos investir mais. Claro que não! E eu acabei... O que tem a ver isso, filhão? Então eu sou, sei lá, eu acho que eu... Calma aí. Vamos lá. Em que momento eu falei? Não, pelo amor de Deus. Não, Arthur, não. Então a gente não tem que investir mais em justiça, é isso? Qual é, meu irmão? Tu tá querendo fazer o quê? Responde. Eu falei... Oi? Eu falei que se a gente desinvestir... Obrigado por ter explicado o meu raciocínio, que eu já tinha feito isso. Obrigado por ter repetido. Até porque é um raciocínio do caralho que você não conseguiu refutar. Para de enrolar, vai aí lá. deixa eu te falar. Se a gente desinvestir em justiça, automaticamente aumenta a injustiça. Em que momento eu falei que a gente investe muito? Eu não falei isso. Falou agora, filho. Desculpa, você não falou isso. Você não falou isso. Você disse que eu falei isso. Nossa, mas então pera lá, cara. Pera. Não. Antes do mérito da questão, segurança pública, economia, a gente tem um problema aqui de interpretação de texto. Não mete essa, cara. Pessoal, você que tá assistindo aí, por favor, eu acho que sou retardado. Eu acho que eu não tô conseguindo interpretar texto. Não, tu é só um narcisista. Calma. Não é retardado, não. Cara, você já me chamou de tarado, de playboy, de almofadinha, de narcisista, de nojento. Eu anotei tudo. Eu não te chamei de nada até agora. Eu estou perguntando se eu ou você, né, qual dos dois é retardado. Porque você disse o seguinte... Se desinvestir em justiça, nós vamos ter mais injustiça. Aí eu trouxe um dado coerente com o seu argumento. Nós investimos muito em justiça. Aí você ficou todo gaguejando, não, porque você tem que... Não é verdade o que você acabou de falar. Você acabou de mentir. Tudo que você acabou de falar não foi isso que aconteceu. Cara, volta o cursor. Volta. Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer uma parada. Eu vou parar de aceitar debate com um idiota, cara, desculpa. Eu não consigo mais, velho. Quem é que ofende quem mesmo? Não dá mais, não. Agora quem é que ofende quem? Desculpa, mano. Você quem tá parecendo um retardado, velho. Quem é que ofende quem?
Você trouxe... Desculpa, eu não sei, o chat tá me chamando de retardado, porque não é possível, eu acho que eu não entendi. Vamos voltar aqui. Isso aqui é uma questão, cara, é tipo quando você vai fazer prova de direção, antes de você aprender a direção, embreagem, Tá bom. você... Calma. Argumente. Você põe o rabo no cavalo. Pera aí, deixa eu pegar o rabo. Quero. Você não tá conseguindo pôr o rabo na pontinha Então do vamos cavalo, lá, você tá pondo na cabeça, mano. Fala novamente seu argumento aí pra gente. Vai lá, vamos ver, Olha vamos só, ver. Deixa ele repetir. cara. Terceira tentativa, vai lá. Valendo, tempo. Filhão, não adianta você Vai lá. fazer isso que não vai refutar o que eu falei. Ele é muito bom em PNL. Ele é muito bom em PNL. Eu disse Obrigado, o seguinte, cara. Vai lá, vai aprendendo um pouquinho, Eu vai lá. disse que nós dois estávamos concordando aqui que a justiça do Brasil é lenta, que a justiça precisa ser mais eficaz, que a gente precisa investigar mais, não é critério da justiça simplesmente investigar, mas que investiga polícia, Ministério Público e etc. E logo não tem cabimento a gente desinvestir na injustiça. Logo, o seu argumento é contraditório quando você defende que a gente deve retirar recursos da justiça. Foi isso que eu falei. Em momento nenhum, eu disse que a gente investe muito. Cara. Se tem outros países que investem menos ou investe mais, isso é outra história. Aqui no Brasil, se a justiça não está eficiente, a gente precisa investir mais em justiça. Simples assim. Foi o que eu falei. Ó, vamos Deixa fazer. ele Não, reproduzir dá novamente. licença. Pera aí, calma aí. Eu vou fazer o seguinte. Calma aí. Tá caricato isso aqui, né, rapaz? Ah, pra caralho. Puta merda. Tu quer botar uma coisa na minha boca que eu não falei, pô. Simples assim. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você trouxe esse argumento. Eu vou fazer Você um desenho trouxe- aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês, ó. Dá Não pra ver dá pra aqui? ver. Calma, vamos dar um jeito de... Puta, que pena, tá com muito brilho. É, eu vou Mas, ó, é o fazer... seguinte, eu vou desenhei fazer um desenho cavalo também. Posso fazer um E desenho coloquei também? um rabinho aqui. Onde você coloca aqui a cabeça, aqui é a parte de trás. Onde você coloca esse... Isso aí muda em quê o que tá falando, cara? Eu Você vai quero mudar em saber quê? se eu tô aprendeu debatendo isso com em qual aula incapaz. de- Pô, pelo amor de Deus, assim, cara. você não adianta entendeu ficar ainda o que eu fazendo falei. esse joguinho, Quer cara. que eu fale no mérito? Então eu vou falar no mérito. Eu vou explicar pra você pela quarta vez. Você falou o quê? A Você seguinte, dá licença, afirmou- eu fiquei quieto ouvir você explicar. que coisa eu vou voltar ridícula, aqui. gente. Eu vou voltar aqui. Quem Deixa eu afirmou fa- que a gente Ó, gasta muito é você, cara. Eu não Deixa- falei posso isso em falar? momento Deixa ele nenhum. concluir Posso concluir falar? pra gente. Você tá dizendo falou. que a gente gasta muito em Você injustiça. falou, sua frase foi: se a gente desinvestir Caraca, em maluco, vai justiça, ficar nós nesse vamos ter assunto aí. mais injustiça. Travou o assunto. Não, mas é que travou porque assim, eu realmente assim, a gente não vai conseguir andar mais. É tipo assim, você vai conseguir ensinar um cara a dirigir que ele não sabe colocar o rabo no cavalo? Não sabe. Então, vamos entender aqui a interpretação de texto. Você falou assim, se a gente desinvestir em justiça, a gente vai ter mais injustiça. Aí eu falei o seguinte, trouxe um dado. O mundo inteiro investe 0,5% do PIB. Nós investimos 1,6%. Isso significa que a gente investe muito ou pouco? Isso significa quem falou isso? Foi você ou fui eu? Quem falou que a gente gasta? Fui Então eu. pronto, não, não fui eu. Então vamos Você lá. acabou de afirmar que fui eu que falei isso. Não! Vamos lá. Eu falei isso. A partir disso, coisa de conclui-se maluco, que... gente. Que Ó, isso, Enem, cara? Que papo a partir maluco é dessa esse, minha rapaz? frase... Cara, continua teu Calma. argumento, só não bota a palavra na minha Deixa- boca. ó, Deixa ele. Posso fazer a pergunta? Já adianta Não. minha pergunta de economia, porque, mano, Economia. vamos lá. Eu falei que o mundo Isso. inteiro investe 2 minutos. 0,5%. 2 minutos. Eu falei... Pergunta de economia. Eu falei que o mundo inteiro investe 0,5% em justiça. E o Brasil investe 1,6% em justiça do PIB. Conclui-se de... Conclui-se que... Você conclui. Conclui-se ok. que... Não eu... A conclusão. Conclui-se, as pessoas que ouvem essa afirmação concluem que o Brasil investe muito ou pouco em justiça. Essa é a minha pergunta, vai. Depende. Essa é a resposta plausível. Depende. Cara, não adianta Mas, ficar Arthur, debochando. mas, Arthur, Eu não tô falando que você concorda ou mas, discorda, eu tô Arthur, falando cara, você conclui o que disso, mas, Arthur, mano? Eu Mas, Arthur, concluo que É. depende, tem que analisar o sistema. Arthur, Mano, não dá, não Cara, dá. esse Juro, dado, desculpa, não dá. Mas, esse Arthur, dado é conclusivo? É isso que você tá Arthur, dizendo? Esse dado não cara, conclui. Esquece, volta, sai do mérito. Oi, caramba. Sai do mérito da questão. Sai. Derrubei tudo? Vai, desculpa, só eu me arruma empolguei, aí, só. pessoal, me empolguei aqui. Vamos lá. É uma pergunta simples. Uma pessoa fala que o João, Cara, continua comeu teu uma maçã. raciocínio aí. a deixa Maria as pessoas comeu julgarem, 3 pô. maçãs. Conclui-se que a Maria comeu mais ou menos maçãs que o João. Vai. Quem é o João? Quem é o João, filhão? Ô, mano, vamos embora. Não, calma aí. Qual não o tem tamanho mais como do debater, país do João? Qual é o tamanho? Quais Não são dá, os velho. países? Não dá, mano. Filhão, quais, você percentual tá do PIB. comparando dois países. A gente acabou de comparar Mano, aqui. Volta na pré-escola. Cara, você... Enunciado qual outro básico. país?
Maria Qual está é o numa outro fazenda. país? Maria tem 2 filhos. faz a A minha pergunta, pergunta é essa, o cara não responde, mano. Caralho. A minha pergunta é essa, o cara não consegue loucura, interpretar. Mas que quem é a loucura. Maria? Imagina ele no Enem. Você tá ele pergunta comparando- assim, quem é o Joãozinho? Calma aí, mas você tá comparando banana com laranja? Porque se você estiver comparando um país, quais são esses países? Me fala quais são os países. Mano, é porcentagem Me do fala PIB, quais são os irmão. países. do É PIB. porcentagem do Me PIB, fala brother. quais são os países O que mundo tem desenvolvido, 0,5%. Suécia, Noruega, Itália. Tem certeza? Qual é a da Noruega? Cara, E qual é a da Noruega? Da Noruega com certeza gastou menos. Calma. Deixa eu te porque dar fez uma um aula básica de processo. porcentagem. Ah, pelo amor de Deus. Se eu tenho 100 maçãs e eu vou gastar 10% de maçãs, eu vou gastar 10. Se eu tenho 50 maçãs e eu vou gastar 10% de maçãs, eu vou gastar 5. Absolutamente, o 10 é maior do que o 5, mas proporcionalmente é a mesma proporção. Então eu não estou falando em valores absolutos, eu estou falando em porcentagem do PIB. É assim E que o se que eu compara estou as dizendo coisas. é que não dá pra comparar Velho. o Brasil, tem que ver quais são os países, não dá. quais são os países que você está comparando. Quais são os países que você está comparando? Quais são os países? Rapidinho. É sobre isso. Você não pode trazer um... rapidinho. 0,5%. Rapidinho. Brasil 1,6%. Sim, Beleza, se for pegar... Eu posso for pegar só falar taxa- uma parada interessante aqui? Desculpa, vai lá. Deixa eu vai só lá. falar uma parada interessante. Rapidinho, Leonel. Cara, não tem mais debate. Rapidinho. O Brasil realmente ele investe muito, a gente já tá no topo do ranking. O Brasil investe em. cara, É viu? verdade, isso não é mentira. Aí aprende com Só ele, que, calma aí, ó. rapidinho. Mentira, em Só que, momento nenhum disse não, que é deixa eu só mentira, deixa eu o só dado responder. Só que o problema é a eficiência que o Brasil investe. Só pra você ter ideia, Arthur. Eu concordo com você. Então, esse é o problema. Aqui em São Paulo tem desembargadores recebendo 151 mil de salário. Mano, essa era a conclusão que eu ia Então, o que chegar. que acontece? Então, Aí, calma aí. ó. Calma aí. Então assim, tem coisas que Rafael é bom, cara. Então, o que que acontece? A eficiência, 84% desse gasto vai justamente para salários e aposentadoria. E é esse que é o problema. A eficiência do país gasta-se muito, mas gasta-se muito com salários de justamente de magistério, salário de juízes, salário. E o Brasil tem esse problema. Agora eu te pergunto. Isso não agora eu te resolve o pergunto- problema do país, Rafael. Isso não resolve. Rapidinho. Isso não Não, resolve. eu não tô Eu vou assinar uma discutindo. procuração pro Rafael. Rafael, me defende aí, cara. Não tô defendendo. Não, Discute teu amigo aí, não, velho. Não. Isso que é vereador, mano. Não. Põe o cara, ensina os bagulho Não, mas aí o pra Brasil ele, realmente gasta muito dinheiro. Só que o problema é que esse dinheiro, 84%, vai justamente porque não é eficiente. É esse que é o problema. Entendeu? Não, dá todo o tempo pra ele, velho. Eu gostei dele. Deixa vai eu lá. falar. Fala aí. Vai lá. Vai deixar eu falar? Vai lá. Obrigado. Vai lá. Vamos lá. Que todo tempo eu estava dizendo aqui, e não vou repetir, sobre o investimento ou desinvestimento, é que a gente, por óbvio, o problema, sinceramente, claro que um dos problemas são os super salários da justiça. O problema é a ineficácia não só da justiça brasileira, como de todo o Estado brasileiro. Só que a gente não resolve o problema da ineficácia necessariamente simplesmente saindo, passando o trator e cortando. A gente tem que identificar o problema. Foi isso que eu falei, e o Mamãe Falei insistiu em deturpar o que eu falei, botando palavras na minha boca. Quando eu falei que, ok, nós gastamos um pouco menos em justiça do que outros países, não, esse dado por si só não conclui-se, como ele quis dizer, não conclui-se que a gente precisa desinvestir. Esse dado não conclui-se que a gente precisa desinvestir. E o que eu discordei dele desde o princípio foi que a gente não tem que desinvestir. A gente pode usar o dinheiro melhor, a gente pode ver as formas, e por isso não dá para comparar o João com a Maria, porque quando você compara o João com a Maria, o João pode ser um país pequeno, um país já em desenvolvimento, e a Maria, que é o Brasil, pode ser um país como um país em tentando desenvolver, apesar de ter forças liberais, coronelistas, históricas aqui, tentando fazer com que a elite coronelista se perpetue no poder com seus asseclas tipo MBL que fomentam isso. Posso desenhar agora o cachorrinho para ver quem é que bota o rabo onde? Pronto. Vamos lá. Caralho. 3 minutos. Vamos lá, né? Desculpa, ela quer fazer